justificar a manchete, a noite de ontem trouxe uma notícia muito positiva para o Cruzeiro. E aí, o Conselho Gestor, através do Cris Bretas, que é o superintendente jurídico, e também com o auxílio do João Paulo Almeida Melo, advogado tributarista, o Cruzeiro havia entrado com uma ação e ontem saiu uma liminar parcial na 14ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária de Minas Gerais, que retorna o Cruzeiro ao Profut. Já entrevistamos o advogado João Paulo Almeida Melo e ele explicou todos os detalhes. Claro que se trata de uma liminar, e a liminar ela pode ser derrubada ou então a decisão mais para frente ela pode ser confirmada e aí mantendo o Cruzeiro no Profut, mas o Cruzeiro entende, e até acompanhava uma entrevista do Cris Bretas ao site oficial do Cruzeiro, e ele falando que isto é um grande passo, porque mostra que a defesa foi bem feita para esta não exclusão do Cruzeiro neste programa de parcelamento das dívidas. Então, o Cruzeiro, que havia sido notificado em fevereiro sobre a inadimplência e a exclusão em primeira instância do programa, e agora, com esta ação aí e a liminar obtida, o Cruzeiro voltando ao Profut. O Cruzeiro, ele trabalhou, segundo o João Paulo Almeida Melo, advogado tributarista que fez a defesa, ele disse o seguinte, que se baseou principalmente em duas coisas. Uma matéria de 2017 dizendo que enquanto o débito ele não for consolidado pela APFUT, ninguém pode ser excluído do Profut. E um outro argumento do Cruzeiro é que o Cruzeiro está no Profut desde 2015, então o clube fez o cálculo da dívida total, dividiu nas parcelas devidas e aí colocou uma taxa maior de juros em cima daquele valor. E com isso foi pagando durante os vários meses. E no cálculo feito pelo Cruzeiro, sobrou um crédito, segundo o clube. Por isso, o Cruzeiro, ao invés de estar devendo no Profut, tem valor a mais que foi pago pelo clube. Então, é uma outra argumentação do Cruzeiro e por isso o Cruzeiro segue bastante confiante de que não será excluído do Profut. E agora volta a ter acesso ao sistema para ter as parcelas mensais deste parcelamento para ir pagando normalmente. Júnior Brasil, 11:58, uma importante vitória aí do departamento jurídico do Cruzeiro, mesmo sendo parcial, mas o clube retornando ao Profut, que é uma grande preocupação do torcedor Celeste Brasil. Sem dúvida, Samuel, um abraço a você, parabéns aí pelo dia do jornalista também. E uma notícia boa, porque esse aí, ao lado da FIFA, eu vejo que são grandes problemas, Samuel. A FIFA, porque é uma dívida que pode gerar, querendo ou não, problemas. O Cruzeiro precisa equacionar e com relação a isso, o Profut, o Cruzeiro voltar é importante, é algo que, querendo ou não, você equilibra aquilo que você tem de débito, assim como os outros clubes. E se você sai, aí a história muda, entra uma questão de juros, uma cobrança de valores maior, você perde o financiamento. Então, é uma notícia excelente. E o jurídico do Cruzeiro, nesse momento, comandado aí pelo Cris Bretas, ele merece elogio, tem feito aí um bom trabalho e uma conquista importante, porque, sem dúvida, Samuel, esse era dos pontos mais graves que o Cruzeiro tinha pela frente, e mesmo sendo aquilo que você falou, uma conquista parcial, mas nada impede até que, na sequência, isso seja confirmado. Ótima notícia. Ô Samuel, além dessa questão, mostra também, Brasil e quem nos acompanha,
que a turma do Conselho Gestor do Cruzeiro, e aí quando você trouxe semana passada aquele plano de 100 dias de trabalhos que foram feitos, esse foi mais um trabalho. Que é essa avaliação do Profut, que é a não exclusão, que é lutar em um curto espaço de tempo, trabalhando com o carro andando, porque as coisas precisam acontecer, foram lá e conseguiram essa... Pansieri e Samuel, só para deixar claro o seguinte, tenho certeza que vocês pensam da mesma forma. O Conselho Gestor, mesmo com os erros que cometeu, eu vejo que teve mais acertos e entra de forma importantíssima e tem que ter o reconhecimento e a gratidão do torcedor do Cruzeiro, do Conselho do Cruzeiro, por tudo que eles fizeram. Porque sanearam, economizaram, tomaram medidas duras, talvez até duras demais. Foram, em alguns momentos, podiam ter sido mais flexíveis em algumas questões, mas com transparência, com ética, honestidade, buscaram, através de uma mudança significativa, o melhor para o Cruzeiro. São duas coisas distintas. O reconhecimento, eles entram para a história como os caras que iniciaram o processo de resgate do Cruzeiro, e a outra questão, eleição, dia 31, são 2 pontos, 2 coisas distintas, e pena que não houve aí o acordo para continuidade junto com a chapa única do Sérgio Santos, mas sempre vou falar, direito legítimo dele de ser o candidato e possivelmente o novo presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. 12:02, conosco aqui no Rádio Esportes, o volante Jean. O Jean que estreou naquele clássico contra a equipe do Atlético, depois jogou contra o Coimbra, e ele comenta isso aqui conosco no Rádio Esportes. Eu fiquei muito feliz, né, de ter feito a minha estreia, né, diante de um clássico que, como eu falei, né, na coletiva, na minha apresentação, que é uma energia, uma atmosfera, é um ambiente totalmente diferente de um jogo normal. Saí triste pela derrota, mas feliz pela estreia. Diante do Coimbra, eu fui além de tudo que eu esperava, né? Não esperava nem jogar o tempo que eu joguei, sair no finalzinho, né? Esperava ir no máximo meio tempo. Então fico feliz por causa disso, feliz por ter feito o meu trabalho bem feito, ter tentado ajudar de certa forma com alguns passos, lançamentos, né? Com alguns desarmes, mas eu me senti muito bem, muito feliz, né? Depois de muito tempo que não inicio uma partida, poder ter iniciado e ter jogado aí quase o tempo todo, cara, realmente eu fiquei muito feliz mesmo. Só triste aí pela derrota e que gerou aí a demissão do Adilson, né? Jean, no primeiro contato que eu fiz com o técnico Anderson Moreira, perguntei sobre jogadores com quem ele trabalhou, né, na carreira. Imediatamente veio o seu nome. A primeira lembrança do Anderson, vocês trabalharam juntos no Fluminense, né? O que você pode falar do novo técnico do Cruzeiro e o que o torcedor pode esperar do trabalho do Anderson agora na sequência da temporada? O Anderson, ele foi uma pessoa que marcou, né? Marcou muito a passagem dele na minha carreira, porque foi um cara de um caráter único, né? E por coincidência não, mas é um momento que eu mais precisei estar perto do meu pai, que é de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Eu precisei ficar uns dias a mais com ele, ele está passando por uma cirurgia no coração e tudo. Eu precisei ficar lá e o Anderson era o treinador do Fluminense, ele me deu todo o respaldo, todo, né, vou até falar assim, todo o carinho, né, que eu precisava, todo o apoio. Em momento algum ele cobrava para mim estar voltando, por mais que ele gostava do meu futebol, né, queria que eu voltasse a trabalhar logo, mas ele entendeu ali o momento que eu precisava e ele foi algo muito marcante para mim, né. Então fiquei muito feliz, mais uma vez estar trabalhando junto com ele, né, é um cara que cobra bastante, mas também sabe valorizar o ponto forte do jogador, não é aquele treinador que só cobra, não é aquele treinador que acha que cobrando em excesso vai tirar alguma coisa, vai tirar o melhor do jogador, não é isso, né? Mas tem que ter um balanço aí, né? O momento correto de cobrar, o momento correto também de fazer um elogio e exaltar o ponto forte do atleta. Então o Anderson tem todas essas qualidades aí, sabe o momento certo de dar uma dura, sabe o momento certo de dar uma aliviada também, né? Tirar um pouquinho a pressão, isso é muito importante.
Então eu fico muito feliz, cara, mais uma vez estar podendo trabalhar com um ser humano como esse primeiro, né? E um profissional tão exemplar que ele é, e o Cruzeiro com certeza vai ter muito a ganhar, né? Então já começou ganhando aí com essa contratação desse profissional que é o Anderson Moreira. O último reforço aí a chegar é o Ivan Angulo, né? Atacante, vem do Palmeiras também. Você teve contato com ele lá nos treinamentos? Enfim, o que você pode falar sobre o Angulo, características e o que ele pode agregar aí para esse time do Cruzeiro ao longo de 2020? Samuel, sobre o Angulo, ele é um jogador muito veloz, muito rápido, tanto sem a bola quanto com a bola, né? Esse é o maior diferencial dele. Ele consegue manter uma velocidade muito boa com a bola nos pés, característica assim um pouco parecida com a do Dudu, né? Claro que Dudu já consagrado, enfim, né? Mas tem essa característica que o Angulo está trabalhando muito em cima dela, e nós vamos ajudar para que o Angulo exponha, né, essa qualidade maior dele, que é essa condução de bola, né, dar confiança para ele para cima. E ele tem essas características, né? Apesar da idade, a gente tá ali para dar confiança para ele, fazer ele crescer e fazer ele realmente aparecer no profissional, que é o grande sonho dele, a grande vontade dele. E a gente está aqui para dar esse respaldo para ele, e dessa forma ele vai estar ajudando muito o Cruzeiro. Muito bem, 12:06. Ô, Júnior Brasil, o Jean, que é um jogador que já passou por muita coisa no futebol brasileiro, Fluminense, São Paulo, estava no Palmeiras, teve essa questão da parte física, porque esteve atrelada à cirurgia que ele precisou passar, mas é um jogador que com condicionamento legal, vamos colocar aqui, pode ajudar porque conhece principalmente os atalhos do campo ali, do posição de volante, na lateral, ele atua nessas posições. Concordo com você. O Jean é um cara que tem experiência, tem qualidade, tem bola. Preocupo muito com relação à questão física, por tudo que ele passou, pelos problemas esses 2 últimos anos. Mas se ele conseguir uma boa condição física, não tiver nenhum problema, é um cara que pela bagagem, pela bola, pode sim ajudar muito. Então o Jean pode ser um dos líderes do resgate do Cruzeiro, mas dentro dessa condição que a gente falou. E essa entrevista que o Samuel Venâncio trouxe aqui dentro do Rádio Esportes é importante porque traz um pouco também de relação pessoal. Futebol tem, como em qualquer lugar da vida. O Jean passou por um drama familiar na época que o Anderson Moreira comandava o Fluminense, e ali o técnico deu todo o respaldo. Vão se agora encontrar no